Bom dia, irmãos. Que graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida dos irmãos. Nós começamos mais um dia na presença de Deus e vamos agradecê-lo por isso e fazer a nossa devocional no livro de Daniel. Oremos. Amado Deus eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por todas as coisas que tens feito em nossas vidas, pela manhã que se abre diante dos nossos olhos, pela noite que o Senhor nos deu, pela tua graça que é renovada e por tudo que o Senhor nos dá livremente e também, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, que é a coisa mais importante que o Senhor fez em toda a nossa vida. Eu agradeço ao Senhor por isso e peço, ó Deus, que nos auxilie em nossa caminhada para que possamos compreender mais a tua palavra e a partir disso aplicarmos em nossas vidas, tendo o nosso viver, ó Deus, transformado diante de Ti. Abençoa-nos na leitura e na compreensão, ó Deus, do texto de hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia aos irmãos todos que se encontram. Ao Caio, bom dia, Caio, Dona Francisca, Alessandra. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje a nossa meditação continua no livro de Daniel, capítulo 9. O capítulo 9 é um capítulo que expõe, aliás, a confissão de pecado de Daniel, mas é uma confissão representativa, ou seja, ele confessa os próprios pecados, mas ele também confessa o pecado do povo, do povo de Deus, dos ancestrais anterior a ele, porque ele reconhece que se eles se encontram no exílio, o exílio é justamente o efeito ou a consequência dos pecados do povo. E embora Deus tenha mandado seus profetas, ainda assim eles não deram ouvidos e, como consequência, foram encaminhados para o exílio. Então, Daniel confessa o pecado de sua nação. Como nós falamos na meditação de ontem, o ato de Daniel confessar o seu pecado e pedir perdão pelo pecado do povo não faz com que Deus perdoe, faz com que Deus ouça a oração de Daniel perdoando o pecado do povo. Faz com que, de fato, Deus ouça o pedido de perdão de Daniel por ele e pelo povo. Os pecados dele, Deus pode perdoar, obviamente, e o pecado do povo, Deus trabalha no coração do povo para que o povo se arrependa. Essa confissão, esse tipo de confissão representativa, Jesus também fez por nós, quando foi quando foi batizado por João Batista, uma vez que o batismo de João Batista era para arrependimento. Então, ali naquele momento, Jesus confessa os nossos pecados, os pecados daqueles pelos quais ele haveria de morrer. No caso dele é diferente, porque ele é Deus, além de ser homem, e ele estava assumindo os nossos pecados. No caso de Daniel, Daniel não estava assumindo os pecados do povo, mas estava confessando, sim, representativamente, o pecado de todos os seus ancestrais. E Deus estaria trabalhando no coração daqueles que estivessem em sua época, santificando-os e gerando neles arrependimento. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão do pecado em si. Nós sabemos que o pecado é errar o alvo. Nós sabemos que o pecado é desagradar a Deus. Nós sabemos que o pecado é tido por Deus como uma afronta ao seu caráter, à sua santidade. Mas como é que Daniel coloca o pecado? Como é que Daniel coloca o ato de pecar? Como é que ele registra isso na palavra de Deus? Então, eu separei alguns versos para nós lermos do capítulo 9. Versículo de número 5 e 6 dizem assim: temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos
aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Também o versículo 10 e 11 diz assim: E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, que as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. E também o versículo 15 diz assim: Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, a ti mesmo adquiriste renome como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. A questão do pecar é um assunto enfático, porque ele fica repetindo. Ele não se contenta em falar temos pecado e ponto final. Ele repete versículo 15, ele fala disso no versículo 11, versículo 10, versículo 6 e versículo 5, de uma forma direta. E em todos esses versos ele coloca pelo menos duas realidades. Ele fala, temos pecado, que é verdadeiramente fazer errar o alvo, ou fazer aquilo que não se deve, ou ofender o caráter de Deus. E outra coisa dentro dessa questão do pecado que ele tem colocado, que é muito importante, o verso 6 ele começa: Não demos ouvidos a teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo. Versículo 5 ele coloca: Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Versículo 10 ele coloca: Não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos profetas. Assim, nos desviamos para não obedecermos à sua voz. Então, ele coloca que de fato o pecado é desobediência à palavra de Deus, ou errar o alvo. Isso é uma questão que já é muito clara para nós. Mas uma outra questão também que é muito clara para nós, irmãos, e que às vezes nós olhamos para ela com um pouco menos de importância, é que o pecado, o ato do pecado, é verdadeiramente um ato deliberativo, ou seja, nós decidimos não ouvir a voz de Deus. Não é uma questão interessante, porque a velha vida, a vida sem Deus, pecado, ele é uma decisão. E é justamente isso que ele tem colocado aqui. Nós não queremos ouvir, ou nós não quisemos ouvir. Uma frase que ele coloca de muita importância é a palavra... versículo 11 ele coloca: Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Desviando-se para não obedecer a tua voz. Dá a ideia de algo deliberativo, foi decidido. Eu não vou seguir determinada questão que a Bíblia coloca, porque isso significa fazer uma coisa que eu não quero, e eu não vou, então eu vou desobedecer a Deus. É uma decisão que ele está colocando aqui, é o fruto de uma decisão, de uma coisa consciente. É muito interessante, irmãos, que a Bíblia coloca para nós, ensina para nós, que a partir do momento que uma pessoa conhece a Cristo, verdadeiramente conhece a Cristo e é feito seu discípulo, o pecado, ele tem que ser um acidente e não mais o fruto de uma ação deliberada,
É lógico que todas as ações que nós cometemos, ela passa por um processo de avaliação antes de fazermos, mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, o nosso coração tem que estar de tal forma ligado ao coração de Cristo que nosso pecado ele tem que ser um escorregão, uma falha, um deslize, um momento de fraqueza, um momento impensado. Ele não pode ser uma coisa engendrada. Ele não pode ser uma coisa arquitetada, manipulada. Ele não pode ser fruto de uma escolha consciente. Eu vou fazer assim. Ou então, apesar de saber que a Bíblia me ensina de tal maneira, eu decido fazer de outra maneira. Não pode acontecer assim. A Bíblia ela não autoriza a pessoa que tem conhecimento de Cristo a agir dessa maneira. Antes de Cristo, até mesmo as pessoas mais sinceras, elas eram como que escravas do pecado, vamos dizer assim, porque somente o Espírito Santo é que nos dá a ciência daquilo que, mediante a sua palavra, é pecado, daquilo que não é. E somente o Espírito Santo é que trabalha o nosso coração para que nós venhamos a obedecer a Deus de uma maneira verdadeira. O Antigo Testamento também era assim, com uma única diferença. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não agia permanentemente na vida das pessoas. Ele agia em determinadas ocasiões. No Novo Testamento, com o derramamento do Espírito Santo, a Bíblia ensina que ele age constantemente. Ele não deixa de agir na vida do crente. Ele mora na vida do crente e ele não deixa de agir. Paulo nos ensina que o Espírito Santo luta contra a nossa natureza carnal, para nós não fazermos aquilo que é da nossa vontade. Então reparem nisso, hein? O Espírito Santo luta contra a nossa natureza terrena para não fazermos o que seja da nossa vontade, porque a nossa vontade é fazer o pecado. Então, o Novo Testamento mostra para nós que a partir do momento que Cristo morre e o Espírito Santo mora em nosso coração, há uma luta travada pelo Espírito Santo com o desejo da carne. Então, quando nós pecamos, isso precisa ser um acidente. Pecados deliberados, arquitetar pecar, pensar como que eu vou fazer, que horas que eu vou fazer o que eu vou fazer, como será. Isso não cabe mais ao crente redimido. Isso não cabe mais ao homem salvo. Isso não cabe mais àquela pessoa que teve seus pecados perdoados, que teve o conhecimento de Jesus Cristo, que sabe que agora deve ter uma vida de santidade. Agir deliberadamente, tendo já os seus pecados perdoados, é melhor que não tivesse conhecido a Cristo. Melhor que não tivesse conhecido a Cristo. O peso das nossas atitudes são muito maiores por causa do conhecimento de Cristo e da obra de Cristo do que quando não havíamos conhecido a Cristo ainda. Então, quando Daniel coloca, desviamos, não ouvimos os teus profetas, pecamos contra ti, é algo muito sério, porque ele está demonstrando que o povo ouviu a voz de Deus, mas não quis atender. Ouviu a voz de Deus pelos profetas, mas não quis atender. E aí houve consequências. Então, é esse o ponto que eu gostaria que nós pensássemos hoje. É óbvio que a palavra de Deus, ela coloca padrões que são difíceis para nós. Mas são difíceis justamente por causa do nosso pecado. São difíceis por causa da nossa natureza terrena e pecaminosa. Então, de fato,
Se nós fôssemos suficientes para obedecermos à voz de Deus em tudo, não precisava que Cristo viesse ao mundo, porque daí a nossa própria justiça seria o caminho para o perdão. Mas porque não somos suficientes, mas porque não alcançamos pelo nosso próprio mérito, porque somos vendidos à escravidão do pecado, é que Cristo veio e morreu em nosso lugar, fazendo-se justiça em nosso lugar. Isso é graça, que Ele fez algo que nós não conseguimos. Agora, mesmo que nós não sejamos perfeitos, e mesmo que a nossa fraqueza que vem do pecado, da maldição do pecado, nos leva aos atos de pecado, o homem redimido, a mulher redimida no Senhor, ela precisa lutar contra o pecado. Ela precisa lutar contra o pecado, ela precisa ouvir a voz de Deus, ela precisa se esforçar e se esforçar também na graça de Jesus para aplicar em sua vida a palavra do Senhor. Obrigatoriamente, nós crentes precisamos ter uma vida diferente. O pecado na nossa vida não pode ser fruto de uma escolha. Obrigatoriamente, ele precisa ser um acidente. Se for fruto de uma escolha, nossa santificação é fraca, é medíocre. Nossa santificação talvez não seja nem santificação. Aquele que se santifica, ele consegue não só ter discernimento e entender o que é pecado do que não é, mas ele consegue ouvir a voz de Deus. Ele consegue se aproximar de Deus. Quem não se santifica não ouve a voz de Deus e aí constantemente fica fazendo escolhas erradas. E se constantemente, todo dia, faz escolhas erradas, é preciso perguntar se foi liberto da escravidão do pecado ou se continua escravo do pecado. Porque quem faz todo dia escolhas erradas demonstra uma sujeição à maldição do pecado muito grande. Mas quando Cristo renasce em nossas vidas, Ele nos liberta dessa condição. E Ele nos dá o seu Espírito que agora luta contra a natureza do pecado em nós, o que possibilita que o pecado em nós seja um acidente e não fruto de escolhas. Então eu gostaria que nós pensássemos nisso, nos colocássemos na presença de Deus e pedíssemos ao Senhor mais graça, mais poder e lutássemos verdadeiramente contra o desejo do pecado em nosso coração. Vamos orar. Pai, eu te louvo, ó Deus, pela vida dos meus irmãos e pela minha vida também e pelo sacrifício de Cristo muito mais, porque Ele nos desarraigou deste mundo tenebroso, Ele nos transportou do reino do maligno para o Teu reino. Ele deu luz aos nossos olhos para que possamos agora entender o que é pecado e do que não é. Dá-nos também a capacidade para lutarmos contra o pecado, a capacidade para dizermos não, ó Deus, a essa maldição e a travarmos uma luta terrível, porque essa maldição ela tem efeito, Deus, sobre nossas vidas. Tem misericórdia de nós, porque nós, ó Deus, a cada dia que passa vemos que não somos suficientes em nós mesmos. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos de Cristo. Aplica em nosso coração a verdade da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um bom dia hoje. Meditem nisso. Sejam firmes na presença do Senhor. Lutem contra a maldição do pecado, para que nós possamos louvar a Deus e engrandecê-lo em tudo. Tenham todos um bom dia. Até a noite. Um abraço, irmãos.